Oi, gente! Hoje nós teremos a nossa segunda aula da disciplina de orientação para pesquisa e prática profissional. Vocês devem se lembrar que na aula 1 nós estudamos o conhecimento científico e vimos que ele é resultado de uma investigação, de uma pesquisa científica. Então, para que essa pesquisa científica seja realizada, é preciso que antes tenha um planejamento, uma elaboração de cada um dos passos a serem seguidos. Essa elaboração vai ser estruturado em um texto que se chama projeto de pesquisa. E esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. A estrutura, as partes de um projeto de pesquisa e também de um projeto de extensão, que eles são semelhantes. Então, nós temos lá, primeiro, o que é pesquisar? Para pesquisar, para produzir o conhecimento científico, que é um conhecimento tão importante para a humanidade, nós precisamos de planejamento, nós precisamos organizar as etapas a serem seguidas. Essa organização tem que ser feita por etapas, né? Eu tenho que estabelecer etapa a etapa que eu devo cumprir. Esse planejamento ele é estruturado em um texto e esse texto nós chamamos de projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa ele envolve algumas etapas, ele envolve algumas partes que são essenciais. Então, quais são as partes essenciais de um projeto de pesquisa que nós vamos discutir na aula de hoje? O tema, a delimitação do tema, o problema, o objetivo, a metodologia, a justificativa, a fundamentação teórica e as referências. Nós vamos falar de cada um desses elementos, de cada uma dessas partes, de uma forma mais detalhada nos slides a seguir. O que é o tema? O tema é o assunto, né? É o meu objeto de pesquisa. Sobre qual assunto, sobre qual tema eu irei pesquisar. Agora, é importante saber que nenhum investigador, nenhum cientista consegue pesquisar todos os aspectos relacionados a um único tema, porque o tema é algo muito amplo. Então, antes de iniciar a pesquisa, além de definir o tema, que é o assunto, é preciso fazer a delimitação do tema. O que é a delimitação do tema? É um recorte. Significa que o tema é muito amplo, eu vou recortá-lo, ou seja, eu vou pegar apenas um aspecto, escolher apenas um aspecto para realizar a minha pesquisa. Quanto mais o tema está delimitado, melhor, né, melhor serão os resultados obtidos na minha pesquisa. Aqui eu tenho um exemplo de tema, formação do leitor literário, que é um tema amplo. Há muitos elementos que podem ser pesquisados na formação do leitor literário, mas eu não consigo fazer isso em uma única pesquisa, então eu preciso delimitar essa pesquisa, delimitar esse tema. Exemplo de uma delimitação do tema a respeito da formação do leitor literário poderia ser os mediadores envolvidos no processo de formação do leitor literário de alunos do 5º ano do ensino fundamental de uma escola pública de Porto Velho. Vejam bem que agora eu não vou pesquisar todos os aspectos envolvidos na formação, eu vou pesquisar apenas quem são essas pessoas que contribuem para que as crianças se tornem leitoras ou não. E não vou pesquisar também com todas as crianças, vou pesquisar com algumas crianças do 5º ano, né, de uma escola, de um município, de um estado, que é o estado de Rondônia. Então, é preciso delimitar bem uma pesquisa. Além do tema e da delimitação, é preciso que a pesquisa tenha um problema. Aliás, gente, não há pesquisa sem o problema da pesquisa. O problema é aquilo que inquieta, é aquilo que incomoda, é aquilo que o investigador, que o cientista precisa de uma resposta, mas ele ainda não obteve essa resposta e nem outros investigadores têm a resposta. Então, é um problema. Esse problema, ele vem formulado em forma de um questionamento, em forma de uma pergunta, tanto que o problema da pesquisa tem o ponto de interrogação ao seu final. Enquanto o problema não for identificado, não há razão para iniciar a pesquisa. Por quê? Porque o problema é como se fosse o coração da pesquisa, porque o problema é exatamente a dúvida, é aquilo que não tem resposta, nem por mim, nem por outros investigadores, portanto, que merece ser investigado.
Um exemplo de um problema de pesquisa pensando naquele tema que eu apresentei da formação literária anteriormente. Poderia ser um problema. Quem são os mediadores envolvidos no processo de formação de leitores literários dos alunos do 5º ano do ensino fundamental de uma escola pública municipal de Porto Velho? Vejam bem, essa é a minha dúvida. É isso que eu não tenho resposta e nem outras pessoas investigaram, né, esse assunto para encontrar essa resposta. Tendo encontrado o problema, agora sim eu tenho motivo para realizar uma pesquisa. Encontrado o problema, eu preciso traçar os meus objetivos. Toda pesquisa tem que ter os seus objetivos. O que são objetivos? São metas a serem atingidas ao final da pesquisa. Aquilo que eu quero alcançar com essa pesquisa que eu estou planejando. É bom saber que todos os objetivos iniciam com os verbos no infinitivo. O que são verbos no infinitivo? São aqueles verbos que ainda não foram conjugados, com as terminações ar, ir, exemplo, investigar, descrever, explicar, compreender, né? Os objetivos, que são as metas a serem atingidas, eles se dividem em dois, objetivo geral e objetivos específicos. Qual a diferença entre eles? A diferença é que o objetivo geral indica a ação final da pesquisa, ou seja, o que eu pretendo ao final dessa pesquisa. E o que eu pretendo ao final da pesquisa é dar uma resposta ao meu problema, né? É por isso que o objetivo geral deve ter total relação, ou seja, total coerência com o problema da pesquisa. Quando eu for elaborar o objetivo geral, eu tenho que estar com a pesquisa, com o problema da pesquisa aqui na minha frente. Por quê? Porque o objetivo é como se fosse, né, a resposta para aquele problema que eu elaborei. Já os objetivos específicos é o detalhamento, indica as ações. Quais ações específicas eu terei que desenvolver para que eu encontre a resposta, ou seja, para que eu atinja o meu objetivo geral. Vamos ver um exemplo disso. Lembra do problema da pesquisa? Quem são os mediadores envolvidos no processo de formação de leitores literários dos alunos do 5º ano do ensino fundamental de uma escola pública municipal de Porto Velho? Por que eu estou repetindo o problema aqui? Porque eu disse que quando eu for elaborar o meu objetivo geral, ele tem que ter relação com o problema da pesquisa. Então, se o problema é esse, um possível objetivo geral poderia ser esse: identificar os mediadores envolvidos no processo de formação de leitores literários dos alunos do 5º ano do ensino fundamental de uma escola pública municipal de Porto Velho. Ou seja, essa é minha meta, é isso que eu preciso alcançar ao final da pesquisa. Agora, para eu alcançar isso ao final da pesquisa, ou seja, para eu identificar quem são esses mediadores, eu preciso de algumas ações específicas. Essas ações específicas é o que nós chamamos dos objetivos específicos. Por exemplo, para identificar esses mediadores, essas pessoas, eu posso entrevistar os alunos para tomar conhecimento a respeito das pessoas que os incentivam a ler. Eu posso observar o trabalho como a leitura literária acontece nas aulas de língua portuguesa. Eu posso analisar os projetos de leitura da escola. Ou seja, os objetivos específicos, eles dão subsídios para que o objetivo geral possa ser alcançado. Toda pesquisa precisa de uma metodologia, e isso é muito importante. Metodologias são os passos que eu vou seguir, né? Primeiro, na metodologia, eu tenho que dizer o local onde a pesquisa vai ser realizada. Vai ser numa escola? Vai ser numa série específica? Vai ser num hospital? Vai ser num bairro? Vai ser numa zona rural? Vai ser numa empresa? Onde é que essa pesquisa vai ser realizada? Depois, eu preciso definir se a minha pesquisa vai ser bibliográfica ou se ela também vai ser de campo. Qual a diferença? A diferença é que a pesquisa bibliográfica é aquela que, para responder o problema levantado, eu preciso consultar livros, revistas, sites, apenas. Já a pesquisa de campo é aquela que, além de ter que pesquisar livros, revistas e sites, eu preciso ir a campo, né? Para fazer uma entrevista, uma observação, aplicar um questionário, fazer um experimento, tá? Então, há esses dois tipos de pesquisa. É importante saber que toda pesquisa é bibliográfica, porque mesmo que a pesquisa seja de campo,
Antes eu preciso fazer a leitura dos livros, revistas e informações presentes em sites. Se a pesquisa for de campo, eu preciso definir quais os instrumentos eu vou utilizar para coletar os dados lá em campo. Quais são alguns dos instrumentos utilizados para a coleta de dados? Questionários, fichas de observação, entrevistas, fotografias, gravações, análise documental e outros. Esses instrumentos aqui no caso da pesquisa de campo. Ainda faz parte da metodologia definir uma população amostra, porque a população é onde eu vou fazer a pesquisa. É numa escola? É numa empresa? É num bairro? É numa cidade? Mas não tem como eu fazer uma pesquisa com todo mundo da escola, com todo mundo do bairro, todo mundo da cidade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu escolho qual vai ser a amostra, qual vai ser a porcentagem daquela população. Por exemplo, vou fazer a pesquisa numa escola, numa empresa. Quem serão as pessoas? Quem serão as minhas amostras? Se for na escola, vai ser uma sala inteira, 2 salas? Se for numa empresa, serão todos os funcionários? Ou vai ser uma porcentagem? Então, é preciso definir essa amostra. Definir, dependendo do objetivo da pesquisa, quais as características das pessoas que eu quero que participe dessa pesquisa, qual o nível socioeconômico eu quero que participe pessoas de nível socioeconômico baixo, médio ou elevado, tudo isso tem que ser definido. Como que eu defino isso? Pensando no objetivo da minha pesquisa. Dependendo da pesquisa, pode envolver até mesmo preferências políticas, religiosas e culturais. Além disso, tem que ter uma justificativa. Isso nós já falamos na primeira aula. Não é qualquer pesquisa que pode ser efetuada. A pesquisa, para ser realizada, ela precisa ter uma relevância. Ela tem que ser importante para um grupo. Por que eu tenho que realizar essa pesquisa? É importante para quem? Né? Quais as contribuições essa pesquisa trará para as pessoas e para o mundo científico? A pesquisa, para ser realizada, ela tem que ter relevância. E aqui, neste momento da justificativa, você vai explicar quais são, né, as contribuições que a sua pesquisa trará para as pessoas e para o mundo científico. Precisa também de fundamentação teórica. Por quê? Nenhuma pesquisa começa do zero. Tudo que eu for pesquisar, já houve alguém que já pesquisou pelo menos alguns aspectos desse assunto. Então, eu preciso recorrer ao que essas pessoas já falaram, já pesquisaram, para contribuir com a minha pesquisa, que é a parte da revisão bibliográfica, a fundamentação teórica. É quando eu busco livros, revistas, sites, leio o que as pessoas já falaram sobre aquele assunto e trago a contribuição dessas pessoas para dentro da minha pesquisa. Também precisa de um cronograma, porque todos esses passos que eu falei, eles têm que ser planejados previamente. E se eu não fizer um cronograma, ou seja, quando é que eu vou desempenhar essa ação? O pesquisador ele pode acabar se perdendo. Então, o cronograma você vai dizer quais são as etapas envolvidas na pesquisa e depois quando você fará isso. Por exemplo, elaboração do projeto, que é a primeira etapa. Eu coloquei aqui, por exemplo, no mês de junho. Nessa pesquisa, eu decidi que eu vou fazer uma entrevista. Quando que eu vou aplicar essa entrevista? Em julho. Eu preciso fazer também uma observação. Quando que eu farei isso? Em julho. Depois, eu vou ter que transcrever os dados, ou seja, tudo aquilo que eu gravei na entrevista e que eu gravei na observação, eu vou ter que transcrever. Quando que eu farei isso? Pode ser agosto. E, por fim, a escrita. Eu vou transformar esses dados em uma escrita científica, que neste caso será um artigo. Quando que eu vou fazer isso? Em setembro. Então, o cronograma é quando você diz quando você fará cada uma das etapas da pesquisa. E é preciso cumprir esse cronograma. E, por fim, as referências, ou seja, todos os autores que você leu e citou dentro do seu texto, eles precisam estar presentes aqui nas referências, tá? Mas como fazer uma referência, nós estudaremos nas nossas próximas aulas. Até lá!